Sejam bem-vindos a mais um programa do Conecta Cast. Como diz aquele meme, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Solta a vinheta. Para quem está chegando por aqui agora ou voltando, eu sou o Diego Borges, criador da Conecta, e aqui ao meu lado... André, a coordenadora de produção. E aqui com a gente, um convidado que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar assim mesmo. Seja bem-vindo, Caio, o nosso tradutor paraense. Aí, obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu, particularmente, não gosto de falar o nome verdadeiro da pessoa, a identidade secreta, mas... Agora hoje eu tô de Caio, Pô, tá de Caio, né? Inclusive, hoje a ideia, eu estava conversando com ele, a gente conversar muito com o Caio hoje também, vai ter um papo bem interessante. Porque o Caio, ele tem uma faceta aí que pouca gente sabe, então é o Caio, não é o tradutor paraense que tem essa... Totalmente, mano, tô doido. E para quem não lembra, não conhece, a história do tradutor com a Conecta também é bem antiga. O Caio esteve com a gente no nosso aniversário, hoje, que foi ainda hoje o maior público de uma edição da Conecta. Foram 2.942 pessoas naquele dia na Terra Firme. Além de estar fazendo presença com a gente, ele participou do nosso júri como convidado também, como júri artístico. E lá ele conquistou o resto dos corações geeks que faltavam. Teve gente ainda que, quando eu falei que tu ia estar aqui hoje com a gente, já ficaram, meu Deus, o Caio vai com a gente e tudo. Tens uma legião de fãs dentro da Conecta que tu nem imagina. Garantia de audiência. Aí... Poxa, sim. Só um pouco interesseira ela. Acho que não leva muita expectativa, não. Ela só quer engajamento. E Caio, bora começar a conversar. Eu acho que tu já deve ter cansado de contar essa história para todo mundo, mas como surgiu o Tradutor Paraense? Conta para o nosso público aqui. Cara, é uma história longa, na verdade, não surgiu do dia pra noite. Em um dado momento pareceu que sim, mas desde criança eu gosto de criar vídeo. Desde 2006 posto vídeo no YouTube e já venho me adaptando a falar com a câmera desde esse tempo, né? E sempre gostei de fazer vídeos mais voltados para o humor, vídeos para música, e que nunca deram certo. Então, em paralelo a isso, eu segui a minha vida normal, como qualquer pessoa tem que seguir aquele plano de carreira, de fazer faculdade, cursinho, se não passar antes, né, que foi o meu caso. E eu passei no vestibular para fazer medicina, que foi o curso que eu lutei muitos anos para conseguir, foi, acho que, 4 ou 5 anos tentando. Antes eu tinha feito direito e odonto, não me encontrei em nada, porque sempre tive esse lado artístico muito forte em mim, gritando mais alto que tudo, né? Eu tava ali fazendo alguma coisa, mas sempre a minha cabeça dizendo, mas e se eu estivesse fazendo vídeo? E se eu estivesse desenhando, produzindo alguma coisa? Mas aí o dinheiro falava mais alto, né? Porque o pessoal, enfim, as profissões padrões ainda dão bastante dinheiro aqui no Brasil, pelo menos a medicina ainda dá. Então eu falei, vou seguir isso daí mesmo e esquecer meus sonhos. Eu tinha banda, tudo envolvido com música, e fui largando isso tudo para fazer a faculdade de medicina. Chegou lá dentro do curso, eu não abandonei esse lado de gravar vídeos, comecei a fazer principalmente para o Instagram, que eram vídeos curtos, bem no início, era 15 segundos, depois virou 30 e depois começou a crescer, né? E quando chegou em 2019, nessa minha de estar fazendo vídeos aleatórios, vídeos de música e tudo, tava rolando uma trend que era aquela This Is My Voice, não sei se vocês lembram. Então, aí eu fiz a versão Belém, essa é a minha voz um dia em Belém, aí foi avançando o sotaque, e eu postei esse vídeo no Facebook, porque no Instagram não cabia ainda, se eu não me engano, aí viralizou lá, e assim eu vi que o conteúdo paraense era algo que poderia fazer o sucesso que eu nunca consegui ter com os outros tipos de produtos que eu tentava produzir, né? E aí eu fui fazendo os vídeos paraenses, um ou outro, depois eu enjoei, isso sem existir o tradutor paraense de fato, né? Quando foi, ainda nesse ano de 2019, ali em 2018, eu fazia parte de um grupo missionário chamado Cru Campus, que é um grupo internacional que eles tentou conectar cristãos na universidade, então é algo que é completamente filantropo, digamos assim, né? Não tem liderança, porque é um tipo de movimento que ele não tem placa de igreja, então quem quiser abrir pode. E aí, tinha na minha faculdade, eu comecei a conhecer o pessoal lá, e nisso
como é um grupo internacional, a gente conheceu pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e nesses grupos que criavam de WhatsApp, eu ficava conversando lá com a galera e falando as gírias paraenses de propósito para eles não entenderem. E eles pediam, mano, traduz o que tu tá dizendo aí começou a surgir esse nome, né? Do tradutor de alguma coisa. Foi. Aí até que em 2020, eu já, assim, envergonhado demais porque eu tenho alguns valores pessoais, né? Algumas coisas que eu carrego comigo sobre morar com os pais, dependendo da idade e das condições que os pais estão, que os filhos estão. Eu acho que a gente tem que sair de casa e deixar os pais terem a própria vida, né? E no meu caso, eu já me sentia velho demais para estar morando com eles, sendo só uma despesa sem trazer nada para casa. Nenhum tipo de ajuda, nem mesmo para sair com meus amigos. Eu pedia dinheiro para minha mãe ainda. Então aquilo me envergonhava muito e eu comecei a vender cosméticos na faculdade e não deu muito dinheiro. E eu pedi para Deus mesmo uma ideia para eu trabalhar com a internet, que era o que eu sabia fazer, mas eu não tinha tempo porque o curso de medicina é integral, né? Fora o tempo que está em casa, eu tenho que estudar muito porque eu era avaliado todos os dias lá. E aí, nesse dia que eu estava orando, eu anoto todas as orações em cadernos, que eu tenho uma pilha já. Isso é um bom método para se concentrar. Manter a disciplina. E também é legal que a gente relê as coisas do passado e fica, caramba, olha o que mudou na minha vida, né? Eu acho muito legal. Tipo um baú do tempo mesmo. E nisso nessa oração me veio tudo, assim, as ideias que eu poderia ter. Desde o nome, só fui anotando, parecia um psicografando, né? Mas eu escrevi lá, tradutor paraense, os produtos que eu poderia fazer, a forma que eu poderia levar isso. E eu fiquei olhando para aquilo, não acreditando muito se era só coisa da minha cabeça, se era coisa de Deus mesmo. Então, não comecei a ideia. Continuei minha vida normal. E nesse tempo, desde o início da minha adolescência até hoje, eu trato depressão, né? De depressão e ansiedade. Já foi muito mais grave. E nesse tempo, estava no auge da gravidade da doença. Então, eu tinha dúvidas na faculdade de medicina se as dificuldades que eu estava tendo lá, que eram muitas, se tinham a ver com a doença ou se era porque eu não gostava do curso. E aí, nisso, em 2021, eu tranquei o curso, na metade do ano para o final, para me tratar da doença. E quando eu voltei em 2022 para a faculdade, eu estava bem e vi que eu não gostava daquilo, que não me encaixava naquele meio, com aquelas pessoas, com o estilo de vida deles, muito menos me via futuramente com aquilo, né? E aí eu resolvi, naquele tempo que eu fiquei parado da faculdade para me tratar, resolvi criar a página de fato. E aí eu fui levando ela, e aí em 2022, quando eu voltei para a faculdade, vi que não era aquilo para mim, eu resolvi trancar o curso, sair de casa para morar sozinho, e a página já estava com mais ou menos 14 mil seguidores nesse tempo, e eu decidi acreditar no crescimento dela e larguei tudo e fiz, entendeu? Foi assim. Fantástico. E hoje tu vive só do tradutor já? 100%. Maravilha, cara, amém. 100%. Isso é muito bacana. Quando a gente veio conversando antes, né, quando eu te fiz o convite, eu cheguei a te falar isso, né, que eu queria falar muito sobre o Caio religioso também. Uhum. E eu ia guardar isso para o final, mas eu achei legal porque como Deus está muito presente em toda a tua trajetória, né? Em tudo que mostra. Porque eu tenho conversado muito sobre isso com as pessoas dentro da Conecta. Eu ia até trazer, só que eu vim direto do trabalho, mas eu estou me devendo para te entregar esse livro, uma cópia dele, que é um livro que eu achei na Amazon chamado Onde Está Deus na Cultura Pop. Bacana. Em que ele leva justamente... que eu te mandei o link. Ele leva justamente para ter essas conversas, sabe? E é bacana, tipo, tu entender que esse teu chamado estava para a cultura, sabe? Sim. E isso desde muito tempo atrás. Hoje a gente sabe que a cultura paraense nunca teve tão na moda. A gente está vendo a gastronomia, a cultura, desde antes, quando o pessoal estava pleiteando a ideia da COB. Então, lá em 2019, tu já entendeu isso, e até literalmente dentro de um grupo cristão, indo pra gente do Brasil inteiro, já entendendo que aquilo ali tinha procura, sabe? Já levando o que a gente estava levando antes do pessoal entender que isso dava dinheiro, entender como um negócio. Sim, com certeza. E o mais legal disso é que foi uma coisa que, de certa forma, já era um incômodo que existia em mim. Sim. Mas eu acho que não da forma certa, né? Eu acredito que a gente tem que analisar bastante as nossas intenções nas coisas. E no meu caso, quando eu via, por exemplo, alguns criadores de conteúdo aqui do Pará, eu ficava chateado porque não era eu fazendo aquilo, sabe?
meio que com inveja disso. Até na vez que eu vim aqui com o João De Rocha, não sei se vocês conhecem ele. Sim, sim. Ele tinha o canal dele que era o De Rocha, né? E tinha um vídeo lá que é uma paródia de uma música do Bruno Mars cantando versão paraense. Aí eu assisti aquilo, cara, pra mim é um dos vídeos mais fantásticos que existe no mundo. E até hoje eu falo, cara, era pra eu ter feito esse negócio, sabe? E eu acho que... Músico, né? Pois é. Como assim eu não quis? Aí eu acho que esse anseio que vai existindo em nós é uma forma da gente se encontrar no caminho, né? Às vezes as pessoas... É o dom, né? Sim, às vezes as pessoas querem definir o ponto final da vida delas em uma certa idade, porque tá todo mundo pressionando. Não, a partir de agora eu vou escolher minha profissão, vou seguir daqui em diante. Só que eu acho que não deve ser assim a escolha. Eu acredito muito que no caminho da vida é que a gente vai se encontrando no que faz, né? Claro, existem realidades e realidades de vida que às vezes a gente precisa realmente definir um negócio e seguir pro resto da vida para sustentar a sua família, etc. Mas eu tive a oportunidade de não precisar disso, né? Exato. E aí... É uma oportunidade também que você criou. Porque você poderia ir pelo caminho convencional, que seria, inclusive, o mais fácil. Sim, de certa forma, assim é. Por exemplo, no tempo que eu comecei a gravar vídeo para YouTube, em 2006, não existia a monetização, não existia isso ser uma profissão, não era... E quando chegou mais ou menos em 2008, eu estava no ensino médio, comecei a chamar os meus amigos do colégio para gravar esses vídeos comigo, vídeos de humor, a gente fazia baseado em Hermes e Renato, da MTV, essas coisas assim. Eu gravava com meus primos e tudo mais. E aí, quando chegou em 2010, que foi o ano de fazer o vestibular, eu queria estar gravando o vídeo, mas não podia porque eu tinha que estudar, e não havia incentivo em casa. Mas eu entendo, né? Porque nesse tempo era algo muito incerto. E apesar disso, nunca morreu, sabe, essa chama de estar querendo fazer esse negócio. Eu acho que é uma das coisas que nos move na vida, é ter essa sensação de que tá queimando aqui dentro o caminho que eu tô escolhendo. As pessoas ao nosso redor falam para nós que a gente é bom naquilo, nisso, naquilo outro, e a gente precisa estar atento a essas vozes, digamos assim, para a gente poder escolher um caminho que, de certa forma, a gente teria facilidade. E que eu acredito que é o próprio Deus falando pra gente pra onde a gente deve seguir, né? E às vezes a gente é cabeça dura, como eu fui muitos anos tentando vestibular, passar na mesma coisa, não passava. Acredito até que o momento que ele chegou, vai lá, deixa tu passar aí pra tu ver que não era isso pra tu fazer. Ver que é o teu caminho, né? E aí, paralelo a isso também, tem que lutar com depressão, tem que lutar contra a ansiedade, que tu vai encaminhando, porque vai tendo uma coisa com a outra bem forte, sabe? Bem forte. E nem todo mundo consegue ser um Sócrates da vida, né? Jogar futebol, ser médico, ser escritor, diretor de teatro, roteirista, né? Tem um limite. Claro que o limite, o dele, ele teve que pagar um preço muito alto, que custou, na verdade, a vida dele, né? Mas assim... Para chegar e ser excelente em tudo que ele fazia. Então, ele era um ótimo jogador, era um ótimo médico, era um ótimo escritor, era um ótimo diretor de teatro, enfim. Caramba, né? até diretor de teatro. Até diretor de teatro, roteirista, teatrólogo, né? Completo. Então, um Bruce Dickinson mas na vida. A gente sabe que ele pagou um preço muito alto, né? Para chegar nos níveis que ele chegou. Sim, e até... Tinha a questão do engajamento dele com a redemocratização do país e não sei o quê, todo aquele engajamento político que ele teve, que ele foi fundamental. A pessoa pode ficar doida, né? E ficou mesmo, né? Teve um negócio ali do... O que tu estavas falando? Pois esse assunto é até algo que eu tô saindo agora de uma realidade parecida com essa, que é de estar começando a ver a página como uma empresa e tratar como deve ser, né? Que é não ser uma empresa de um funcionário só, que sou eu mesmo. Isso é um grande erro para quem tem um negócio, porque realmente a gente tem que dividir funções, né? Na vida ela é assim. A gente tem que ter uma equipe boa para trabalhar com a gente. Quer queira, quer não, o criador de conteúdo, ele... No início, ele acaba sendo muitas coisas. Então, ele é o artístico, mas ele é o cara que vai fazer toda a parte técnica de a iluminação, o som, a edição, a montagem. E depois aí tu tem que fazer o teu portfólio, né? O teu press kit. Aí tem que te vender. Então, é muita coisa. Ainda assim, tu acaba assumindo muitas funções no início, até por questão recurso, né? Sim, com certeza. O recurso demora a vir até que você consiga seu primeiro cliente, seu primeiro anunciante, demora.
para você poder pagar alguém para te ajudar. Sim. E aí ainda vai ter a questão, um só para te ajudar, ainda fica muito pesado para outra pessoa. Ixi, eu passei por tudo isso aí. Agora eu tô na fase de conseguir dividir já algumas coisas. Ainda dá medo passar algumas funções para tipo edição de vídeo, por exemplo, que para mim é o meu xodó, para mim é a cara da página, é a minha edição. Só que, por exemplo, agora antes de começar a conversa, que eu tava editando o vídeo, né? Porque o rapaz que tá editando comigo não teve tempo hoje. É o Vitor? É o Vitor. É o Vitor, né? Ele não teve tempo hoje, porque eu mandei muito em cima da hora pra ele. Uhum. Então, realmente, cara, delimitar funções pra pessoas diferentes. Dá um abraço aqui. Vitor. Gente boa demais, o Vitor. Isso aí. Dá medo, mas é muito necessário quando a gente aprende essa necessidade, sabe? Até mesmo para lidar com a nossa própria ansiedade. Entender que a gente não está sozinho faz muita parte, faz muito sentido nesse caminho do processo. Sim, com certeza. Infelizmente demorei muito para aprender. E esse confiar também, né? E se ele não fizer dentro da minha linguagem? E se ele quiser inventar de editar de um jeito que que as pessoas que estão assistindo não estão acostumadas? Sim. Como é que vai ser a recepção delas? Será que elas vão notar que não fui eu que editei? Uhum. E não tem nem a ver com a qualidade do editor, né? Não, mas é uma questão do estilo, é a cara da pessoa. É a tua linguagem, é entender que aquela pessoa faz parte, ela também é o tradutor paraense, porque ela também está editando aquilo, está fazendo parte da mesma coisa. É verdade. Cara, em audiovisual, pelo menos, né, que essa é a minha seara maior, depois que alguém coloca na mão um diretor, né, porque tu tem a tua função que acaba sendo de direção também. Ele entrega para finalização, até mesmo em equipe ainda, no momento de gravação, às vezes ele tem um diretor de fotografia, ele só quer aquele. Ele tem um operador de áudio, ele só quer se for aquele. Na hora de finalizar, tem os laboratórios. Antes só tinha 1 ou 2 laboratórios de edição e montagem. Era um para edição, um para montagem, que todos os filmes do mundo iam para lá, inclusive os do Brasil. Hoje já tem outros, né? Mas ele queria o profissional. Não, é na Kodak, mas tem que ser aquele cara. Se não for aquele cara... A ponto de a confiança chegar a um ponto em que o roteiro final, o roteiro de edição... Final não, o roteiro de edição, que seria uma função do diretor, dos seus assistentes de direção, o cara já entregava direto para o editor e para o montador, porque já confia muito nele. Não, ele já me conhece, ele já sabe como eu gosto... E eu vou me preocupar com outras coisas, em captar o dinheiro para ir para distribuição e tudo mais, onde vai ser difundido, enquanto os caras de extrema confiança dele, mas aí ele vai trabalhar com o cara até o final da carreira, até o final da vida agora. Fico imaginando se está vivo, por exemplo, o editor do Coppola, né, que saiu o último filme agora, que é a aposentadoria dele, né? Se ele teve essa preocupação, meu Deus, será que ele teve essa preocupação? Será que tá vivo? Porque muita gente que ia fazer parte já morreu. O filme, mais de 40 anos para sair, e finalmente saiu. Então, aí é aquela coisa. E agora? Tem que aposentar mesmo, porque agora nem tem mais o cara que... Enfim, é a confiança, né? Tu conseguir, não, eu tenho que passar, porque... Aí vai que tu cresce, senão vai começar as viagens... E hoje essa tua equipe são quantas pessoas? Até agora são 3. 3 pessoas. São 2 que lidam com a parte de marketing e negociações, né? Assessoria. Vender o peixe e receber as propostas das pessoas por e-mail e fazer as conversas, entender o cliente e tudo mais. E-mail? Não, tem que ser e-mail. Formalizar as coisas. Sim, as empresas que trabalham com publicidade, elas querem que seja por e-mail. Um registro, não é formal, né? Quem não faz assim, eles consideram uma pessoa que não é profissional, sabe? Olha! E aí, não é à toa que atualmente a página, ela tá tendo bons frutos nesse sentido, de empresas de fora buscando mais do que as daqui, inclusive. Aí, além desses 2... Estamos na moda, né? Tem isso também. Sim, além desses 2? O editor de vídeo. Ah, sim, sim. Que está sendo a minha maior dificuldade, mas é por questões de egoísmo meu mesmo, eu acho, de orgulho, de ego, mas que vai passar. Vai. Só ensinar direitinho que...
A pessoa vai pegar... E agora eu tô lançando a minha comunidade tem vários benefícios para quem entrar nela. Comecei a lançar hoje, inclusive, ela. E aí tem outras pessoas trabalhando, só que eu não tô lidando diretamente com elas. Tem um rapaz que tá comigo, que ele é o meu estrategista digital, e ele tá lidando com o resto da equipe que eu não conheço. Como é um clube de vantagem? Explica pra gente, porque as pessoas também precisam entender para entrar, né? É como se fosse um clube de vantagens mesmo. A pessoa assina para fazer parte daquilo e ela tem conteúdos exclusivos. Ela vai ter desconto com lojas e restaurantes locais ou então de outras cidades, porque tem parentes em todo que é lugar do Brasil e do mundo. E, além disso, descontos nos meus produtos mesmo, né, dos lançamentos que a gente vai fazer. E, por fim, desconto também nos ingressos dos shows que a gente vai fazer futuramente. Então... e ainda tem outras coisas. Alguns brindes que vão ser entregues que ainda não estão prontos, mas tem a ver com literaturas, né? Livros e guias e tudo mais. É um projeto que tá bem legal. Tá bem pra frente já. Quando chegar, quando tiver tudo ok, tudo seladinho, aí tu volta aqui, traz os brindes. Pode deixar. O lançamento vai ser em dezembro já. Maravilhoso, tá tudo... Olha muito aí. Bom, cara. Como sempre vai dar certo. Amém, tomara. Muito bom. Já fiquei muito ansioso por causa disso. Muito bom. E sobre os teus vídeos, quando eu falaste de job, qual foi o job que tu fizeste assim, que foi mais engraçado? Pode falar sem citar marca? Pode falar job. Não pode mais falar job. Por quê? Qual foi o cliente que tu tiveste que foi mais engraçado? Eu também não tô... Cara, teve 2 vídeos que eu achei os melhores, assim, de resultado, né, na entrega. Não no roteiro em si, mas o vídeo que saiu depois ficou pra mim maravilhoso, que foi o último vídeo que eu fiz de público, foi da Ala. Sabe aquele sabão? Sim. Da Ala. Ficou muito engraçado aquilo lá. Mas peraí, já saiu? Já saiu? Já saiu. O da Ala e um que eu fiz pra Tuxaua, que foi... Eu cheguei lá e falei com o meu primo que gravou pra mim, que eu não tinha quem me filmasse naquele tempo. Falei, cara, eu preciso que a gente filme. Eu chamei ele justamente por isso, que eu queria que parecesse com Pânico na TV nesse dia. Aí ele foi lá comigo e foi no Ver o Peso, no dia do aniversário de Belém, muita chuva, gente pra caramba ali, apertada. E tinha o prefeito e o governador comendo bolo, aí foi muito engraçado, cara. Aí... bolo de não sei quantos metros. Pois é, aí era balde voando, gente levando o bolo no balde, cara, pulando a cerca lá, muita loucura. Pena que tu não pegou a época do início de ano da Yamada. Ia ser não peguei. Vídeo ali, gente. Imaginando um vídeo dele no negócio de calçadas. Que parecia naquele tempo. De calçada, é esse mesmo que eu tô falando. Aquelas montanhas de calçadas. Que tinha que lutar pra achar o teu par, né? O lado, entrava, perdia criança no meio. A mulher brigando por causa do par, que uma achou um lado, outra achou o outro. Eu participei disso quando era criança, até lembro de um tênis que eu comprei. Diego foi muito comigo, ele é traumatizado. Traumatizado. Lembro de um All-Star, que era meu sonho comprar um All-Star quando era criança. Eu comprei justamente nesse momento da Yamada. Pois é. Poxa, não tinha uma câmera numa hora dessas, né? Quem me dera, tipo. Pois é. Celulares eram bem capenguinhas, né? Acho que nem tinha celular com câmera nesse tempo, acho que quando eu era criança. Não que filmasse, né? Só tirava aquela fotinha sem vergonha talvez, lá. Talvez tivesse isso. Aí, pois foram esses 2 vídeos aí que, pra mim, foram os mais engraçados, né? De publicidade. E sobre a tua parte de músico que tu falaste, tu ainda é baterista do Rockman? Não, aquilo foi só um show. O Rockman é um cara que eu quero trazer aqui em breve, fica o convite pra ele também. É o Michael. Eu acho que o Michael, ele tem a cara da Conecta, ele faz umas super produções nível Tarantino pra divulgar o show dele, é maravilhoso. Eu até falei pra ele, cara, eu acho que tu devia não parar de fazer show, mas que tu devia virar um criador de vídeo, cara, porque isso daqui pro YouTube é excelente. Né? Parece uma aventura mesmo, cara. Ele vai criando vários capítulos do cara raptando ele, depois ele brigando pra chegar no show. Ele faz o trailer do show. É maravilhoso o conteúdo dele, fora o trabalho dele autoral, que eu acho fantástico. Pois aquilo lá foi só um show que ele fez, né? Tava precisando de banda, aí eu falei, mano, vou te ajudar aí. A gente nem cobrei nada de cachê de músico, só queria ajudar mesmo, cara, e foi muito divertido esse dia, mas foi só dessa vez. Mas já tiveste banda também? Tive 1 milhão de bandas já, cara. Era só banda de metal. Olha só. Nenhuma foi pra frente. Teve umas que foram muito legais, né? Mas aquele tempo de ensaio, de estar com os amigos. Sim. Hoje em dia eu odeio ter banda. Acho
um saco, porque ninguém tira as músicas. Não sei se quem é muito profissional é assim, né? Mas todas as bandas que eu tive era assim. Chegava lá na hora do ensaio... Só queria resenha. Era só bagunça, não dava em nada. Era só gastava dinheiro comprando instrumento, pagando ensaio. Aí deixei de lado. Comecei a produzir sozinho as minhas próprias coisas, né? Aproveitando que eu sou muito instrumentista, por mais que eu não seja um gênio em nenhum dos instrumentos, mas dá para o gasto. E aí eu comecei a gravar minhas próprias músicas, meus próprios covers, minhas próprias versões. Tem um álbum lançado no YouTube de cover de música gospel, inclusive. Muito metal bom. Gospel, as músicas. Depois passa o link que a gente deixa aqui. Tá bom. Para o pessoal clicar na nossa legenda. É muito bacana, mano. Deixa a parte, é muito bacana. Eles são power metal, sabe? O estilo que eu mais gosto de ouvir mesmo. E também tem... Atualmente eu tô fazendo a produção das músicas da minha igreja, que são músicas autorais, que a gente ainda não lançou, mas o pessoal vive cobrando, que a gente posta story, o pessoal, que música é essa aí pra eu ouvir aqui em casa? Não tem ainda. A gente ainda tá produzindo. Cuidado, hein? Cuidado de ficar liberando antes do tempo aí. Tem que ser antes de roubarem, né? Exato. E tem algum prazo pra sair esse material da igreja? Cara, a gente queria lançar ainda esse ano, só que existe a questão do registro, né? Sim. A gente não sabe, na verdade, como seguir exatamente com isso. Para fazer pelo menos os registros dessas letras para poder lançar, mas a intenção é agora, para final de novembro, já começar pelo menos a fazer a gravação em estúdio de bateria e violão e o resto tudo em casa, né? Ou então só violão no estúdio, porque eu não tenho um ambiente necessário para fazer a gravação de instrumento acústico, que eu acho mais difícil de trabalhar depois no final, na pós-produção. Então... Talvez agora, no final do mês de novembro, a gente já faça essas gravações. São poucas músicas, são 6 só. Sim. E aí o resto fazer tudo na minha casa, né? Com o meu estúdio caseiro lá. E no fim tu tá sendo um Sócrates, né? De novo. Só que sem a medicina, no caso. Fazendo 1 milhão de coisas. Na época da primeira Conecta, a gente lançou um livro, então eu tive que cuidar do registro dele também. Eu vou dar uma olhada, eu tô ficar te devendo essa informação, Poxa, como é obrigado. Que é a parte de música, mas eu acho que é o mesmo caminho. É o mesmo processo. Que é bem tranquilo, porque como é letra, registra pela Biblioteca Nacional, tem todo o negócio, e foi super tranquilo. O projeto que a gente fez tudo pela internet, pela parte de literatura. Mas ele tem um gasto financeiro alto para fazer? Não, na época foi 100 e pouco para os contos. Não, era um livro inteiro de contos. Era um livro inteiro. Então eu acho que vai ser um trabalho bem tranquilo. Uma coisa que vocês arrecadam rápido na igreja, entre vocês, assim, para fazer. Poxa, bacana. Tô te devendo te dar essa informação, eu vou pesquisar ainda essa semana, eu te passo. Porque a plataforma que eu hospedo as minhas gravações, como é cover, então não tem problema, né? Eu não perco nada com isso. E também não ganho. Mas eu cheguei a pedir para eles ajuda para me informarem, e o que eles disseram, eles me mandaram um site internacional lá para fazer o registro de letras. É porque o internacional acaba sendo mais rápido, na verdade, né? A gente dá pra fazer isso por aqui, assim. Mas esse tempo de espera, já que tu falou de velocidade... Porque tem gente que não quer esperar, porque tem um tempinho, assim, não é grande coisa, mas, assim, até porque é só letra, né, e tal. Mas não pode lançar enquanto não tá aprovado? Pode, porque o que acontece? Mas tem um processo, riscos, né? Eu vou te falar isso até pelo processo de registro da própria marca da Conecta. Quando a gente, entra com o processo, aí tu paga o boleto. Ficam 6 meses, né? E ele vai, avisar que não tem outra. Então, tá ocorrendo aqui, foi aprovado. E aí tá tranquilo, é só tu esperar o trâmite. É meio quando tu recebe aquele comprovante da faculdade para dizer que tu te formou antes de chegar o diploma. Tá, foi ressalva. Uma ressalva, assim. Foi igual o registro do tradutor, então. Exato. É bem nesse processo. Entendi. Poxa, legal. Né, uma boa notícia pra gente. Sim, tô te devendo essa informação. As músicas são muito boas, olha, de verdade. Eu tô bem curioso. Elas são muito bíblicas, assim, as letras. É uma coisa, assim, que não é buscando emocionar a pessoa pra, sabe, ela se jogar no chão chorando, mas pra ela entender. Né? Um pouquinho, né? É porque, assim, eu ouço umas bandas, assim, né, de metal, e aí eu vejo, né, a parte bíblica, né? E é como se fosse... Quando tem, por exemplo, o Blind Guardian, que é Senhor dos Anéis, né? Sim, então tá ele vai contar a história do Senhor dos Anéis. Então, cada álbum cada álbum é
Um é Gênesis, sim. outro é... Então ele vai contando sim, legal. É uma banda... Tu acha até fácil no Spotify, chama Theocracy. Eu conheço Theocracy é maravilhoso. É lindo, né? É nesse nível. E também tem muito... As letras são, como é pra igreja, são em português, né? Sim, não, mas essas músicas da nossa igreja não são metal. Não. Não, são músicas... Mas é nessa pegada, assim, mais contando a história mesmo. Porque assim, tu fala é bem bíblica. Então. Uma coisa meio Projeto Sola. Isso, é que a gente entende que a música ela serve para ensinar também. Perfeito. Sim. Então, a gente coloca muito mais do que uma forma de se conectar em oração, mas é mais algo para igreja aprender o que está cantando. Por exemplo, como é que é feita a pregação na nossa igreja? Ela é expositiva em série. Sabe como é? Expositiva em série? Ela, por exemplo, escolhe um livro da Bíblia e aí vai pregar versículo por versículo até acabar. Então, por exemplo, ano passado foi o ano inteiro no livro de Tiago, que é um livro de 5, 6 capítulos, curtinho. O ano inteiro. Não, foi esse ano, o ano inteiro, e agora a gente trocou para Timóteo. Aí, ano passado, foi o livro de Hebreus inteiro. O ano inteiro foi o livro de Hebreus. Então, quando termina, ou então quando tem um ensino ali que é muito sério, por exemplo, Hebreus 1, ele vai lá e escreve uma letra de música para ensinar, para decorar aquilo que a gente foi ensinado. E é muito legal, assim, parece que... É mais didático, né? É, porque, por exemplo, eu acredito que o Espírito Santo, por exemplo, ele traz à memória as coisas que a gente aprendeu, né? Exato. Por exemplo, tu estudou um livro da Bíblia e aí chega no momento oportuno, ele vai e lembra a gente do que a gente tem que falar ou como a gente resolve aquela situação. E a música ela é uma forma muito legal de entender isso, né? A gente escreveu uma música que foi o resumo de Tiago 1. Na verdade, fui eu que escrevi essa daí, a minha única música que vai sair no álbum, que a gente fala sobre provação e tentação, que é diferente uma coisa da outra e é diferente da onde vem, né? Provação... ela vem de Deus mesmo para nós. E a tentação parte do nosso próprio coração. É assim que está escrito no livro. Como que eu aprendi? Escrevendo a letra dessa música. E as pessoas que cantam na igreja já aprenderam também, não esquecem mais a diferença de um para outro, porque está na música. Fantástico. Então foi muito legal, assim. A gente amou fazer isso. Eu tô bem curioso. Eu tava te falando de Projeto Sola, é uma banda que eu escuto todo dia. Pois todo dia no trabalho, essa pegada eu acho maravilhoso. Aí o Spotify começa a recomendar outras coisas parecidas. Ele abriu pra mim uma playlist de folk cristão que eu acho maravilhoso. E o Spotify recomendou pra mim, eu tenho ouvido bastante também. Tô bem curioso. Então, o estilo ele é bem violão mesmo e bateria no máximo, sabe? Porque na nossa igreja a gente ainda não tem instrumentistas suficientes. Então, o nosso pastor tocando violão e cantando, e no início era só ele. Aí agora que eu cheguei pra fazer outros instrumentos, né? Eu toco uma bateria no tecladinho, que eu levo um controlador, que eu não tenho bateria de verdade. Aí eu toco lá junto com ele assim, e a gente foi construindo os arranjos dessa forma, sabe? Antes tinha um pianista na igreja, ele se mudou pra Portugal e as músicas estavam lindas com piano, ele fazia violino e tudo. Agora não tem mais o cara, mas a gente espera poder contar com ele pra poder fazer a parte dos arranjos, assim, de cordas e piano, né? E é fantástico. Elas são lindas, são letras assim que... Meu Deus, cara, maravilhoso de ouvir, sabe? É pra ser tocado mesmo, pra escrever. Sim. Fica totalmente à vontade para tua câmera para recomendar para que as pessoas vão na página, se tu quiser ver onde é que elas podem ver o conteúdo da tua igreja, onde é que elas podem ir. É @igreja.froneses. Froneses é um nome difícil, né? Igreja Froneses. Esse nome vem de um versículo da Bíblia, que é, se eu não me engano, é Filipenses 2:5. Não sei se eu tô certo, se eu tô confundindo o capítulo e o versículo, mas fala assim, tenham vocês a frônesis de Cristo, que é a mentalidade, o jeito de agir, de falar, de pensar, de tratar os outros, né? A mentalidade de Cristo. Então a gente botou esse nome na igreja por isso. Frônesis. A gente colocou o nome na igreja, mas porque tu fundou a igreja? Não, eu digo a gente porque eu faço parte da igreja, né? Mas ela tem 3 anos só. Ela é independente, não é filiada a nenhuma outra igreja, porque todo mundo, de certa forma, veio de igrejas problemáticas, assim, que tiveram abusos de qualquer tipo de forma, e que nisso resolveram, né, ir contra esse sistema, de certa forma, assim. Tem um podcast que eu escuto muito, do Rodrigo Bilbo, o BilboCast. Sim. E ele fala muito sobre isso, sabe? Tipo, de igrejas
de problemáticas que usam má interpretações para justificar os seus próprios problemas de doutrina. Cara, e quanto mais pessoas estão indo atrás dessas igrejas independentes, estão fazendo esses movimentos parecidos com o teu, com o que vocês fizeram justamente por causa disso. Sim, é uma igreja bem pequena e tá nascendo bastante igreja em casas. Assim. E foi como surgiu, assim, surgiu na casa do pastor com a família dele. E aí começou a vir gente, não porque foi convidado, era amigo que começou aí, aí começou a crescer um pouco mais, né? E a ideia realmente é essa, de voltar à simplicidade das coisas, da pureza do evangelho, e não ficar num local que a atração principal seja a estrutura, a música boa, o ar-condicionado, as luzes bonitas, que isso é muito legal, mas no fim das contas, vira só isso. As pessoas estão indo por isso, porque é confortável, porque tem programações muito legais mesmo. E no fim das contas não estão por Cristo ali. Na minha igreja, a gente é expulso, entre aspas, toda vez, todo domingo da igreja. Se vocês estão fazendo isso e aquilo, vão embora daqui, que isso não é lugar para vocês. Fica lá quem quer estudar mesmo, sabe? E é por isso que a gente ama estar naquele lugar. Eu nunca estive num lugar assim que os amigos marcam para estudar a Bíblia. Todo mundo comprou o comentário bíblico, por exemplo, do Tiago, que foi o livro passado, e cada um levou o seu para casa de todo mundo na mesa comentando. Eu falei, cara, é isso. Era isso que a gente precisava, sabe? Voltar para entender de fato as escrituras. Agora vamos entrar nessa parte, né? Que é o que o povo tá esperando. Quem é o Caio Geek? Nerd? O que é que ele... O que consome? O que come? Como você reproduz? Como é que é? Como é que tu descobriu esse nerd? Cara, começou no Cartoon Network. Não sei se para muita gente foi assim. Claro. Né? Toonami ali, vocês lembram desse tempo? Assistindo os animes que passavam por ali. Os desenhos que passavam no Cartoon Network. Inclusive, eu fui reassistir esses tempos e eu vi que eles são muito ruins, cara. Vaca e o Frango é muito idiota, cara. Mas sabe que eu amava. Pois mas eu sabia. Eu também, mas eu não tinha lembrança de que era tão mal feito o negócio, cara. Acho que era muito idiota mesmo. Enfim, fazendo comparativo com os animes, né, que eu gosto mais. Que eu acho as histórias muito mais virtuosas, concisas. Propositalmente, vai ver que era proposital. Eu acho que a intenção era... Cada um tinha uma intenção diferente, né? E aí surgiu nisso, de conhecer Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, era Inuyasha, Samurai X, essas coisas bem... Power Rangers também, que eu sou apaixonado até hoje, por incrível que pareça, né? Eu conheço as aberturas todas, até as atuais, que eu tenho uma irmã criancinha, que ela foi ouvindo, eu fui ouvindo junto as músicas novas que eu não conhecia mais. Eu adoro aquele tipo de música. Aí tu finge que assiste por ela, né? Sim, igual o pessoal que vai na piscina de bolinha. Tipo não, isso. Não, só fui levar a criança pra piscina de bolinha, porque ela não podia ir só. É tipo isso. E aí, relacionado a eventos, por exemplo, comecei indo pros eventos que tinham no início da cidade, que eram só voltados pra cultura japonesa, né? Como a gente conversou antes de começar a gravação. Meu sonho era fazer um cosplay, nunca tinha conseguido, até um tempo desses, que eu vou já contar essa história. Por favor. Já conseguiu? Consegui, foi fantástico. Olha só. O negócio aconteceu. Queremos foto que a gente vai mostrar aqui, tá? Vou já falar. E aí, videogames também é uma paixão desde criança, né? Não tive muitos, eu comecei com o Super Nintendo, meu pai tinha uma locadora em casa, aí tinha Super Nintendo, tinha Play 1, eram os videogames que tinham lá. E depois, um primo meu, que ele que tinha dinheiro, né, na família, então ele tinha Super Nintendo também, Nintendo 64. Aí depois o Play 2, que eu e meus primos ganhamos, todos ganhamos da nossa avó, um videogame só pra gente dividir lá com todo mundo. Aí jogos de computador também. Antigamente dava pra fazer isso, né? Hoje em dia tu não consegue sair com aquele trambolhão. Não tinha como. Não tem como. Isso tem que ter internet, né? E tudo. E teve tempo também de jogos online, tipo Ragnarok. Sim, né? Ragnarok. Jogava muito Ragnarok. O pessoal, meus primos assim eram 5, contando comigo. E aí ficava uma fila, era 1 hora pra cada um. Aí ficava os 4 que ficavam esperando deitado lá, olhando o outro jogar, até chegar a sua vez. Era muito bacana esse tempo. E foi assim, né? A minha vida de conhecedor da cultura pop, assim, da cultura geek, foi essa, de assistir séries, animes, Naruto. O que eu mais gosto atualmente é esse daqui, ó, tem a camisa dele, o Boku no Hero. Não sei se vocês conhecem, Yato. Gostou do final? As pessoas falam muito mal do final. Eu não tô acompanhando pelo mangá. Eu tô vendo só pelo anime.
E até onde acabou, né? Que foi o final agora. Me acabei de chorar, inclusive, alguns episódios ali. Eu e minha esposa, eu apresentei a ela, né? Ela achava que isso era coisa de criança. Eu falei, não, tu tá errada, cara. São as histórias mais bonitas que tem, bora ver. Tá viciado em Naruto, tá indo direto no Shippuden, tá quase acabando já o Shippuden. Viu o Boku no Hero comigo, a gente se acabou de chorar em vários episódios. Eu falei, tá vendo? Isso é virtuoso, cara. É muito bacana. E mais do que as pessoas imaginam. Muito mais. Só pra te ter uma ideia, inclusive, ele vai ser a minha próxima tatuagem. O anime hoje, o mangá que eu mais acompanho é o Jojo Bizarre Adventures. E cada arco de temporada, eles se falam de personagens da mesma dinastia, tipo é pai, avô, e vai passando pra lá. E agora, na 7ª temporada, no 7º arco, foi descoberto que a entidade a origem dos poderes dele nesse universo veio de Jesus. Olha! E ele fala de uma forma muito respeitosa, sabe? Porque, era o primeiro que vinha, porque, eles não citam pelo nome, óbvio, mas é o que eles chamam, cada personagem, cada Jojo, ele tem a marca de nascença de uma estrela, a estrela que guia, e são sempre os protagonistas, e eles descobrem que o primeiro de todos eles, aí tu vê, era alguém de lá, que nasceu no ano 1, e aí ele foi perseguido pelos poderes, aí tu vê ele de longe com a coroa de flores, as chagas. Entendi. E ele foi tratado de forma muito virtuosa, muito séria, sabe? E tanto que até deu um spoiler, mas a maioria das pessoas já acompanham o mangá, já sabem, porque já lançou faz tempo, agora que vai ser adaptado para anime. O personagem principal, ele não andava. E o santo faz ele andar de novo. Olha, bacana. Sabe? Então, é como tu falaste, às vezes a virtude, o negócio tá ali, sabe? Às vezes de forma mais direta e clara, outras formas numa história, naquele famoso monólogo do Naruto, as coisas vêm, então tem outras formas de colocar. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Muitas lições são aprendidas ali, não é besterol. Exato. Tem a comédia. O japonês, ele não faz uma cultura só pra entreter, né? Tem isso. Sim, tudo tem uma coisa um pouco mais didática, sempre tem que ensinar alguma coisa. O próprio Jojo, antes de cada episódio, ele contextualiza onde é que ele tá, aquele país, a cultura e tudo mais, o que acontece ali, tem tudo isso, né? Então, o japonês, ele não faz cultura por fazer. Tudo tem um porquê, tudo tem uma relação de aprendizado, mestre e aqueles que vão eu acho que isso ouvir. Eu acho que isso é muito coisa do asiático, né? No geral. Por exemplo... Eles gostam de ser mestres, né, das coisas. Sim, por exemplo, essa coisa do... Como é que chama? Os doramas. Eu nunca vi nenhum. Mas eu sei o por trás das histórias de que... por exemplo, é muito comum nas igrejas as meninas adorarem dorama. Aí por quê? Porque não é uma coisa sexualizada... Tem aquela coisa da virtude do homem que conquista a mulher, por exemplo. Aquela coisa toda ali meio tradicional que eu acho que na Ásia ainda não se perdeu tanto, né? Comparado com o Ocidente aqui. Não é bem assim. Mas pelo menos parece nessas histórias que são contadas, né? Bom a gente vender o nosso país de uma maneira virtuosa, né? Não é muito legal esse negócio de... Síndrome de vira-lata. Não é uma síndrome de vira-lata. Pelo contrário. É só a realidade. Mas a gente quebra o nosso pau em casa. Mas da porta pra fora a gente... Eu não tô falando do Brasil especificamente, tô falando do Ocidente. O Ocidente. A gente tá falando com o tradutor paraense, é tudo menos síndrome do vira-lata. Não, eu sei. Mas é que no caso, né, eles gostam de se vender... Bacana. Não, tenho certeza que tem uma coisa linhas de marketing. E linhas. Tem doramas que são bem pesados, tem muitos que são muito sexuais, que são muito... Mas o que faz sucesso mesmo, geralzão, é aquele que é mais romântico, que ele só vai beijar lá no 16º, que é o último episódio, no caso, né? Então... eu acho que eu vejo mais esse lado, entendeu? Eu procuro, pelo menos, consumir mais esse tipo de conteúdo. É porque eu acompanho alguns criadores de conteúdo asiáticos, né? E aí, quando eles vão pra Coreia, que eles falam, meu Deus, não é dorama. Meu Deus, eles não são desse jeito. Eles ficam meio frustrados, sabe? Não, mas o que eu quero dizer é assim, por exemplo, quando eu busco consumir esse tipo de conteúdo mais limpo, eu não encontro tanto as coisas daqui que são produzidas pro nosso lado que componham esse tipo de checklist de coisas que eu gostaria que não tivesse, pelo menos, né? Sim.
E aí... Fica muito ali no infanto-juvenil. Sim, sim. É disso que eu tô falando, entendeu? É mais nesse sentido. Não sendo um vira-lata falando que o Brasil é uma porcaria. Não. Pelo contrário. Mas é isso, a gente tem que buscar aquilo que a gente consome, né? Aquilo que engrandece, aquilo que a gente vai pegar lições, é o que eu acho. Daí. É por aí. Porque eu acho que as coisas que a gente consome, os ambientes que a gente frequenta, as pessoas que nos rodeiam, elas mudam demais a gente. Sim. Eu acredito que o ambiente, 99% das vezes, ganha, né? Pra nos moldar. Seja pra algo bom ou pra algo ruim. Então, eu prefiro me cercar de coisas que estão de acordo com os valores que eu acredito que são os bons valores pra minha vida, né? Obviamente, isso não precisa todo mundo seguir assim. Tem pessoas que vão achar o que eu acredito horrível, tudo mentira, uma porcaria, e que eu tô viajando. E tudo bem. Exato. E aí, então, você consome o que tá de acordo com o que você acredita, né? Sim. É isso que eu acho, né? Eu concordo. E essa é uma discussão muito interessante que permeia muito a cultura geek. Porque, de uma forma geral, a pessoa quer dizer que só o que ela gosta que é legal, aí o que ela gosta não é legal, né? O que ela gosta não é cultura, ou que ela reclama do que o outro consome. Infelizmente, é o que a gente mais vê dentro do nosso público, é esse tipo de julgamento da pessoa dizendo, a maioria das pessoas não tem essa amadurecimento que tu tens de entender isso. Falar, tá, eu gosto disso aqui, tu gosta, tá tudo bem, sabe? Tu tem o teu gosto, tu não tá errado por gostar disso e por não gostar do que eu gosto. Isso é muito raro. Sabe que eu acho que isso acontece? Eu tenho uma teoria em relação a isso. Por favor. Que eu levo muito pro lado do metal, que era da onde eu vim, né? Da galera que eu gostava de estar junto. Eu acho que existe várias pessoas, por exemplo, que passaram por grandes problemas na fase de criança, adolescente, na escola principalmente, né, que eram excluídas, etc. E encontraram nesses meios, por exemplo, como o metal, uma forma de refúgio da sua galera ali. Tem até um livro de um autor chamado Seth Godin, chamado Tribos, que ele fala a respeito da construção de comunidade. Existe outro que eu gosto muito, chamado Jordan Peterson. Tem um livro dele chamado 12 Regras para a Vida, que ele fala em um dado momento o poder também das comunidades, que se cria tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. O quê? As pessoas veem algo em comum com outras pessoas e quando se juntam, elas se fortalecem em seus pensamentos. Ali tem uma sensação de pertencimento e de que você pode falar o que gosta e pode falar e ser livre como pessoa na comunidade que você se identifica, né? Então, eu vejo que, por exemplo, lá do metal ainda, né? As pessoas que estão ali naquele meio, que eu vivia lá, eram pessoas que passaram por esses problemas antes na vida, encontraram essa galera e começaram a achar que são superiores a quem não acredita naquilo. Talvez por... já ouvi falar todos isso os sobre o problemas metal. que passaram. Não, os metaleiros são muito assim, cara. Eu já ouvi falar Nada isso. presta, só o metal é bom. Nada presta, só o metal é bom. Esse resto de música é lixo. E eu comecei a ver que isso se tornou, inclusive, um orgulho muito grande no meu coração. Eu tinha um cabelão e eu tinha por isso, pra mostrar que eu era do metal, por exemplo. Até que eu cortei o cabelo, mas não foi por achar que estava na hora de crescer, qualquer coisa assim. Eu acho muito bonito o cabelo grande. Mas porque eu vi que a minha identidade estava no cabelo. E eu acho que não é assim que tem que estar, sabe? Não tem que estar nas coisas e que a gente gosta, etc. Por isso que eu não acredito que tu tem que tratar o gosto do outro como algo pior, inferior ao teu. Porque a nossa identidade não pode estar nas coisas, né? Tem que estar em algo maior. Que no meu caso eu acredito em Cristo e tem que estar nele, né? Perfeito. E aí, por exemplo, trazendo para o mundo geek... Eu vejo, por exemplo, os eventos como esse refúgio das pessoas que não conseguem no dia a dia colocar a roupa do personagem que ele ama, ou às vezes ele fala disso, a maioria das pessoas vai tratar mal, vai falar que é coisa infantil, vai dizer que aquilo... Hoje em dia tá menos, né? No passado era pior, mas... falar que aquilo é coisa de criança, vai crescer, ixi, eu já ouvi muito isso. Nossa. Cresce, que isso aí é... Para de vestir essas camisas aí. Eu acho que como encontra esse refúgio, as pessoas
levantam barreiras, que aí quando vem gente de fora falar mal, por exemplo, aí trata como inferior também, como foram tratados antes. Até mesmo dentro do próprio meio, quando vê alguém que gosta de um anime e o outro cara gosta de outro. Cara, tu gosta desse daí, esse aqui é melhor. Acontece. Então, direto. Eu acho infelizmente, é de uma bobagem absurda, porque tá todo mundo consumindo. Eu lembro bem da época que lançou o primeiro Guardiões da Galáxia, em que o Jim Starlin, que foi, não sei se foi exatamente o Jim Starlin que criou, mas era o criador do Groot, que estava com os principais Guardiões da Galáxia, estava comentando que ele estava falando numa Comic Con, em que uma história de uma menina que entrou numa comic shop pedindo uma revista do Groot, uma garotinha, e começaram a fazer bullying com a menina. Como assim? Tu não conhece a história do Rei Groot, da Terra tal, que não apareceu e não sei o que mais? Ele falou, gente, tem mais pessoa lendo. Tu ganha com isso. Exatamente. O público ganha, aumenta a demanda, aumenta os produtos. Eu falei, se não tivesse na moda ser geek, quando é que eu ia conseguir comprar uma camisa de Jojo por R$30? Síndrome do underground, isso aí. Exato. Quando é que eu ia conseguir comprar uma camisa oficial da Marvel, da DC, na Riachuelo, na Avenida, na Tora? A gente tem que entender que isso é um mercado, é bom para todo mundo. Com certeza. Quanto mais gente estiver consumindo, melhor. É ótimo que a moda seja ser geek, seja ser nerd. Da última vez que a moda foi queimar livro, a gente viu como deu errado. Sabe? Então a gente tem que agradecer isso para colocar. Pois é, exatamente. Caio, antes da gente encerrar, a gente precisa saber... Já, mano? Né? A gente precisa saber da história do cosplay. A história do cosplay. Precisa saber. Então, sempre quis fazer, né? Eu vinha meus amigos fazendo cosplays, tinha amigos que tinham grupos. Não sei se tu chegou aí num evento que teve uma vez, que era... no Golden Palace. Não sei se chegaram a ver esse evento que teve. Aí faz muitos anos. Acho que eu lembro. Eu tinha um grupo de amigas que eram primas, que foram daquelas cafras do Ragnarok. Sim. Aí eu ficava, caramba, eu preciso me vestir assim, mas aí o pessoal de casa sempre foi contra, ou então não apoiava, eu achava... Sei lá, não tinha coragem de pedir pra criar um cosplay em casa, por exemplo, né? Aí a vida inteira foi essa. Eu ia pros eventos e via todo mundo ali, eu querendo... Até que teve uma vez que teve um evento que veio o Detonator do Massacration. Não sei se vocês conhecem. Claro. Sim. Então, aí... Rolou na primeira edição da Conecta. Pois é, então... Eu fiquei assim... Eu tinha uma coisa comigo muito forte de... eu vou aprender todas as músicas dessa banda, porque se o dia eu for pro show deles e o baterista tiver dor de barriga, sei lá, faltar, eu vou substituir o cara. Eu sonhava com isso quando eu era criança. Aí eu sonhei isso com a banda System of a Down, aprendi todas as músicas, assim, até hoje. Aí quando... E nunca aconteceu, né? Aí quando teve a notícia de que o Detonator vinha, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa, a baterista ali já passar mal, eu vou tocar com ele. Aí eu me vesti com a roupa do guitarrista do Massacration que faleceu, que era o Fausto Fante, sim. né? Que era a roupa do Blonde Hammett, que é com aquela peruca loura e tal, o óculos gigante de surfista, roupa toda preta. E eu fui assim pra lá, pro evento, nessa esperança. Aí quando chegou lá, não tinha banda, era só playback e ele cantando em cima. Playback. Aí o que aconteceu? Essa foi a primeira parte da história. O que aconteceu? Eu cheguei lá na frente, tava vestido, né? Aí chegou na última música, ele me chamou pro palco. Não. Aí eu fiz o air guitarra lá e tal. Eu tenho vídeo até hoje, tá no meu YouTube, lá tocando com ele. Pode passar. Ah, tá no YouTube, tá? No YouTube. Vou caçar lá, pode? Pode caçar. Tá. E aí, anos depois... Que é pra ilustrar, a gente precisa... Tem até foto disso aqui. Tem que materializar o negócio, Aí, quando chegou ano passado, o Massacration veio pra Belém. Eles voltaram, a banda, eles vieram pra Belém. Para um festival que teve de música. E aí, quando eu vi essa notícia, eu falei, cara, eu vou me aproveitar dessa fama aí, né, dessa página. Eu nunca faço isso, eu não gosto de chegar falando, ei, vou fazer uma história aqui pra tu me dar a comida no restaurante. Eu odeio isso, né? Fazer essas perguntas assim, meio metido de subestrela, que o pessoal adora fazer. Eu não, aí eu falei, não, mas dessa vez eu vou fazer esse negócio, cara. Aí eu mandei mensagem pra cada um, membro do Hermes e Renato, falando, cara, eu sou um comediante aqui de Belém, eu nem me considero comediante, mas eu falei isso. Sou comediante humorista aqui de Belém, sou fã do Hermes e Renato desde criancinha, comecei a contar um monte de história, uma mensagem gigantesca, falando, eu sou guitarrista também, posso tocar uma música com vocês aqui no show de Belém? Aí responderam, pode, cara, veja aí. Maravilhoso. Aí, são bem legais. Aí chegou, botei de novo a roupa do Blonde,
subi e toquei uma música com eles lá no festival, cara. Foi um dos Dessa vez eles estavam tocando de verdade. Tava tocando de verdade. Era no Pub Rock Festival. Foi. Que a gente conseguiu chegar na última música, por isso que a gente não viu hoje. Aí. Foi no estúdio Pub Rock Festival. Aí toquei a música, daquela música do ônibus, Let's Ride to Metal Land. Não sei se tu conhece. Sim, é maravilhoso. Aí, cara, porque a música que não tem palavrão deles, eu falei, vai ser essa daqui. Aí tem um Roberto Carlos que ele entra assim no meio, porque é igual o DVD deles, e aí... cara, foi muito bacana pra mim isso daí. Foi uma realização de um sonho. Meus amigos todos... Primeiro cosplay da outra. Foi o único também. Aí meus amigos todinhos, cara, zerou a vida. A gente sonhou isso com a vida inteira e tu tava lá, todo mundo se abraçando, assim, foi muito firme, cara. Parabéns. Obrigado. Foi muito épico mesmo. Glória a Deus por isso. A gente tá infelizmente chegando ao final. Eu queria te agradecer pela participação. Poxa, obrigado. Eu guardo com carinho até as primeiras mensagens que tu mandaste para a página da Conecta, justamente porque o Detonator ia estar na nossa primeira edição. É verdade. Foi aí que a gente começou a conversar, então de certa forma dá para dizer com tranquilidade que tu apoia o nosso movimento desde que ele começou. Com certeza. Desde a primeira edição. E todas as vezes que a gente teve condição de te chamar, tu teve junto, e essa é mais uma delas, sabe? Eu queria te agradecer. E eu queria te pedir também um favor para a gente fazer um corte daqui do Tradutor Paraense, chamando as pessoas para curtir, comentar e seguir o canal da Conecta. Claro, com certeza. Pode falar ali para aquela câmera que é. Canal do YouTube ou Instagram? É o YouTube. YouTube, né? Fala aí, galera, quem tá aqui é o Tradutor... Eu vou tirar meu óculos. Peraí, pronto, vamos de novo. Fala aí, comunidade, Tradutor Paraense aqui, convidando vocês pra seguir aqui a Conecta no YouTube. Aí, se inscreve logo no canal, senão eu vou te dar um tapão. Valeu, galera. É isso aí, tá bom? E eu acho que normalmente aqui a gente fala para as pessoas, tipo, quiser dar algum recado, falar para seguir a página, acompanhar algum projeto, mas eu acho que todo mundo já te segue, mas mesmo assim a câmera tá liberada. Então, eu tenho a minha página Tradutor Paraense, para quem não conhece aí, eu tento traduzir a cultura paraense pro resto do planeta, se der, né? Pelo menos. Falando de gírias, comida, os nossos dialetos aqui, as palavras que a gente usa para alguns objetos que não tem nada a ver, o nome original lá fora, por exemplo. E mostrar os nossos costumes também, né? Que são muito peculiares. Nossa culinária é a melhor do mundo. Então, segue lá, Tradutor Paraense, tá no YouTube, TikTok, Instagram. Em breve a gente está lançando a nossa comunidade Tradutor Paraense com muitas vantagens para quem assinar. É isso aí. Andréia? E é isso. Não tem mais considerações, né? Então a gente vai se despedindo por aqui. Até a próxima. Alô, galera. Pessoal, quem está acompanhando a gente, continuem acompanhando a Conecta. Aproveitem, interagem, comentem, falem quem que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Marquem os seus convidados, que a gente vai estar nessa temporada tentando atender os convites de vocês e trazendo os convidados de vocês para cá, para o nosso podcast. Então, até a próxima. Sigam o conselho do tradutor e curtam a gente, comentem, compartilhem, chamem seus amigos. Isso aí, valeu. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Caio Ariel. Olá, boa noite, buenas tardes, bom dia. E nesse vídeo você vai assistir... Você já sabe o que é, porque tá no título do vídeo. Tu gosta de água? Um DJ que seu amigo fim. A diversão é aqui, hora de aventura. É isso aí, mestre Aquiles Priester. Essa foi a pequena homenagem pra você. Don't you cry, don't you cry.